Você já parou para pensar para onde vai aquilo que você joga fora no lixo? Pior, quanto tempo demora para aquilo que você jogou fora se decompor, ou seja, desaparecer? Na verdade, se transformar em outras coisas que o meio ambiente possa usar. É esse pensamento que eu quero que você tenha hoje, que você reflita um pouco nesse mundo gigantesco dos plásticos, em especial aquelas coisas bem pequenininhas que a gente usa super rápido e já joga fora. Será que isso prejudica mesmo o meio ambiente? É isso que você vai ver com a gente hoje. Eu sou o Caio Arcanjo e você está no Meu Mundo Plantei. Os canudos de plásticos são feitos de polipropileno e de poliestireno. Você sabe quanto tempo demora para se decompor isso no meio ambiente? Quase 1000 anos. Hoje a gente está preocupado com o que fazer com os plásticos, o que fazer com essas coisas que a gente usa super rápido e joga fora. Por exemplo, quanto tempo você demora para usar um canudo de plástico? Você está andando na rua, você vai tomar um refrigerante, um suco numa latinha e você usa o canudo de plástico. Quantos segundos, quantos minutos você usa? Joga fora, tá? Coisas que duraram segundos, coisas que duraram minutos, agora vão demorar 1000 anos para se decompor. É por isso que uma lei de 2020 em São Paulo, no estado todo, saiu proibindo o uso de canudos plásticos. Talvez isso, em primeira instância, pareça que resolveria muito o problema dos canudos plásticos. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Com a proibição dos canudos, os comerciantes tiveram que se reinventar para poder dar um jeito e oferecer algum tipo de substituto para o canudo. Sim, porque tem um porquê a gente preferir os canudos. Por exemplo, tem pessoas que não têm uma mobilidade facial ou às vezes na boca, seja por alguma deformação congênita ou seja por alguma paralisia que essa pessoa enfrentou, um problema de saúde que obriga ela a usar um canudo, e é muito mais fácil usar o canudo do que usar um copo. Pronto, você já arranjou um objetivo para o uso do canudo. E você está andando na rua, você não teve como limpar aquela latinha de refrigerante, aquela latinha de suco. O que você faz? Você usa o canudo. É uma maneira higiênica e para proteger a sua saúde. Então, tem o porquê o canudo existir. Mas precisa ser canudo de plástico? Bom, algumas cidades e alguns estados, como aconteceu com o estado de São Paulo e também na cidade do Rio de Janeiro, foi proibida o uso dos canudos em comércios do ramo alimentício. Os comerciantes começaram a reclamar porque eles não estavam encontrando um canudo de acordo com a lei. Sim, tem as especificações de que tipo de canudo biodegradável eles teriam que usar ou eles poderiam usar. E as empresas, as grandes empresas do mundo plástico, se reinventaram também, tentando substituir, na verdade não substituir, inserindo uma química no canudo plástico que, segundo eles, ajudaria a fazer com que esses canudos plásticos se decompossem mais fácil. Não foi aceito pela lei e pela ciência, que mostra que esses canudos não são tão rápidos assim para se decompor na natureza. Na verdade, o efeito foi completamente contrário. Quando os comerciantes perceberam que canudos biodegradáveis ou canudos feitos de outros materiais chegavam a ser 10 vezes mais caro que o canudo de plástico, eles inventaram algo. Começaram a dar copinhos de plástico para as pessoas. Você destampou um santo para cobrir outro. Não adiantou nada, na verdade, talvez até tenha piorado um pouco a situação. Por isso
que a gente fala que o canudinho de plástico em si não é o grande vilão da história. É apenas um dos vilões. Um dos vilões mais preocupantes da história é a falta de educação ambiental que nós brasileiros temos. A maioria dos brasileiros não sabe o efeito que faz um plástico jogado na rua ou um lixo descartado de maneira completamente inapropriada. Você sabia que apenas 3% dos resíduos são reciclados? Ou seja, 97% dos resíduos vão parar no lixão. Quanto de plástico está incluído nessa porcentagem? Ah, mas daí eu coloco o meu plástico no lixo. Tá, mas ele vai para o lixão, ele não vai ser reciclado. Ele vai ser amontoado, bate um vento, leva esses canudos para onde? Talvez para o esgoto, entope esgoto, alaga cidades. E olha aí, você acha que está fazendo algo bom, ou pelo menos fazendo a sua parte em jogar no lixo, mas na verdade tá tudo errado. Mas será que a gente só tem canudo de plástico? Não, nós temos outros, por exemplo, os canudinhos portáteis. Você já ouviu falar de canudinho de macarrão? Sim, ele é biodegradável. O problema é que ele não é barato, só se usa uma vez. Mas não tem os problemas que os canudos de plástico enfrentam. Você sabia também que tem canudinhos de bambu, canudinhos de papel, canudinhos de vidro, canudinhos de aço inox e canudinhos de silicone? Olha só que interessante. São todas coisas que podem ser usadas, tem os seus prós, claro, tem os seus contras, mas pelo menos nós estaremos usando algo que não vai ser usado por segundos, por minutos e vai parar no meio ambiente. Você já ouviu falar de ciclo de vida de um produto? A gente pode chamar de ciclo de vida como um pensamento. Vamos chamar assim? Pensamento do ciclo de vida do produto. É quando a gente começa a dar atenção a todas as etapas de produção de um produto. Por exemplo, como são usados os recursos naturais de onde esse produto pegou para ser formado? Como é beneficiado essas matérias-primas? Como que os produtos e as embalagens são transportados? Como que o produto chega até o consumidor? E qual que é o descarte correto do produto? Vamos fazer um exercício? Uma das opções que a gente passou para vocês do canudo plástico é o canudo de papel. Vamos fazer um exercício se a gente consegue enxergar todas as etapas de vida dele. Vamos lá? Nós vamos precisar de uma floresta de eucalipto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos precisar tirar essas árvores dali e ir para um transporte de madeira. Terceiro passo, precisamos ter um picador de toda essa matéria-prima. O quarto passo é ter o digestor, o quinto passo é ter a polpa, o sexto passo é ter um branqueamento desse produto, o sétimo passo, ter uma prensa, o oitavo passo, um corte, o nono passo, embalagens, e a gente pode continuar dizendo como que esse produto final pode chegar até você, até eu, que somos consumidores. E como que esse produto, na natureza, qual é o descarte correto dele? A diferença que existe é gritante, vamos concordar. O plástico demora anos, 1000 anos para se decompor. Já o papel pode durar dias para se decompor. E também existe uma dificuldade. Os canudos de papel, você não consegue tomar bebidas quentes. Se você ficar muito tempo com ele, ele começa a melar. Mas isso vai acontecer com todos os tipos de canudo. Eles vão ter os prós e os contras. A gente está falando aqui de como você ter uma medida mitigadora, de como você ter uma medida que diminua os acidentes ambientais, os problemas ambientais que o plástico pode causar. Como a gente já disse nesse vídeo, canudos de plástico não são o grande vilão da história. Ele é apenas um dos vilões. A gente precisa de uma educação ambiental boa, excelente, que as pessoas entendam para onde que tem que ir o seu lixo e qual que é o perigo de você ter essa educação
de não jogar lixo na rua. Tudo isso tem a ver com o meio ambiente, tudo isso tem a ver com educação, tudo isso tem a ver com cidadania. Um jeito de você fazer com que outras pessoas entendam todo esse problema, ciclo de vida, e que repensem um pouco o uso do plástico e o uso de outros produtos, é você pegar esse vídeo e compartilhar com seus amigos. O que você acha? Tem outros vídeos aqui, ó. Você pode pesquisar também um pouquinho. Falou, galera. Um abraço. O posto.